Olá, amigos do Lance. Quarta-feira, 1º de julho, os jogadores da seleção tiveram folga hoje, ganharam folga na verdade ainda no final da manhã de ontem, depois de um treino regenerativo. Folgaram ontem à tarde, folgaram hoje pela manhã, folgam nesse momento, mas daqui a pouquinho todo mundo se reapresenta no hotel The Ridge, em Basking Ridge, aqui perto. E amanhã de manhã, quinta-feira, começam o primeiro dos 3 treinos em preparação para o jogo com a Noruega, e vai voltar a história de quem será a opção de Carlo Ancelotti agora, que a gente não vai conta. conseguir repetir o time de novo, né? Não vai conseguir. Ele bateu o recorde, quebrou uma escrita aí de 16 jogos quando ele conseguiu repetir a escalação, mas com a lesão do Paquetá tá fora e vai ficar fora talvez por um bom tempo, né? E a gente voltando a ficar junto, né? Que eu cheguei de Houston hoje, já com algumas informações, né? Paquetá dificilmente vai voltar a jogar nessa Copa do Mundo. A gente conversou com algumas pessoas bem próximas ao jogador e elas falaram que é complicado a volta do Paquetá, complicada a volta. Complicado foi o termo, inclusive, que a gente utilizou. Então muito difícil o Paquetá voltar a jogar pela seleção na Copa. E aí a gente faz um cálculo aqui rapidamente, né? O Neymar teve uma lesão grau 2 na panturrilha. O Dr. Rodrigo Lasmar, no dia 28 de maio, deu a previsão de 2 a 3 semanas. Paquetá tem uma lesão grau 2 na parte posterior de coxa. A gente já tinha essa informação ontem, que era de 2 a 3 semanas, sendo acelerada a recuperação, 2 semanas e alguns dias, ele estaria apto ali, talvez, a estar pronto para jogar na final da Copa, numa eventual final, caso o Brasil vá. Vamos só fazer um parêntese, a lesão do Neymar foi na panturrilha. Isso, a do Paquetá posterior de coxa, são lesões diferentes. E aí essa recuperação do Paquetá, demorando 2 semanas, ele teria ali um pouquinho... Quando a gente diz 2 semanas, é voltar a ir a campo para treinar com bola. É liberado pelo departamento médico. Isso. Essas 2 a 3 semanas. Então dificilmente o Paquetá vai ter condição aí de voltar à Copa do Mundo, dificilmente vai jogar novamente nessa Copa do Mundo. Ele vem fazendo um tratamento intensivo. Eu conversei com uma outra pessoa que deu uma outra posição, que é o seguinte: se a seleção manteve ele aí, vão até o limite para ver o que ele consegue fazer. O Paquetá, a gente viu umas imagens que a esposa dele soltou no Instagram, usando aquela bota de compressão, aquela com luzes de LED, que tenta acelerar a cicatrização ali do problema que ele tem na parte posterior da coxa. Assim, pela nossa experiência de futebol, pela nossa experiência do que a gente viu, a própria experiência com o Neymar, a experiência que a gente está tendo com o Rafinha também, que já tem 12 dias da lesão e ainda não voltou a campo, deve voltar essa semana, como o Douzan apurou muito bem ontem, deve voltar até o fim dessa semana. Voltar a treinar com bola. A treinar com bola. Não estaria apto, por exemplo, para o jogo com a Noruega agora, mas se o Brasil passar por uma eventual quartas de final, né, a Inglaterra está no páreo, até ganhou hoje de virada da República Democrática do Congo. Então é isso, assim. E aí a gente vai começar a pensar em quem vai ser o substituto do Paquetá, como o Douzan falou. Temos 3 treinos, começa amanhã essa preparação da equipe. A substituição natural seria o Danilo Santos, jogador do Botafogo, características parecidas, marcação, chega no ataque, faz gol. Até acho que o Danilo vinha vivendo uma fase melhor do que o Paquetá antes do início da Copa, fez gols nos jogos com o Ancelotti. Ele entra bem na seleção, né? Tem entrado fazendo gol na seleção brasileira. Exatamente, seria para mim a opção de cara, seria o Danilo. Só que a gente olhando o elenco da seleção e as possibilidades que o Ancelotti tem, ele teria outras formas de mudar o time, mas eu acho que ele alteraria demais ali a dinâmica do time. Por exemplo, Igor Thiago entraria ali, recuaria o Cunha para a vaga do Paquetá, acho difícil. Matheus Cunha vem sendo uma peça muito importante nesse time, nessa seleção brasileira, já tem 3 gols na Copa do Mundo, vem jogando bem nessa posição, né? Parece que funcionou melhor na posição que está jogando agora. Exatamente. Aí a gente volta um pouquinho mais. O Endrick, que foi quem substituiu o Paquetá direto no jogo com o Japão, foi o Endrick que entrou. Só que a gente tem que pensar que o Brasil estava perdendo o jogo, precisava ganhar o jogo. Então o Brasil abriu um pouco o seu meio-campo ali, colocando o Endrick mais próximo da área. A intenção do Ancelotti era justamente que o Endrick puxasse um pouco essa marcação e o Vinícius tivesse um pouco mais de liberdade pela esquerda, que foi o que aconteceu. A gente começou a ver as jogadas do Vinícius entrando um pouco mais ali com a entrada do Endrick no jogo. E aí eu pensei numa ideia que talvez um Fabinho, para reforçar o meio-campo contra um time da Noruega, que é um time mais forte fisicamente,
não é a característica do Ancelotti colocar o Fabinho. Então a gente analisando todas essas situações de possibilidades da seleção, a gente vê o Danilo Santos com uma certa vantagem para ser o titular. O Neymar talvez pudesse entrar nessa seleção. Não, o Ancelotti deixa bem claro que o Neymar é um cara para jogar mais próximo da área, provavelmente substituindo o Matheus Cunha numa eventual necessidade. Então não sei se o Douzan concorda comigo, mas eu acho que o Danilo Santos deve ser o titular desse time contra a Noruega no próximo domingo, aqui mesmo em Nova Jersey, aqui pertinho onde a gente já está. A gente até brinca que aqui é a nossa casa, Morristown. A gente tem um vizinho que nos acompanha aqui, que é um esquilinho, todo dia de manhã ele está aqui, a gente está pertinho da toca dele, ele não saiu aqui ainda. Não sei se o Douzan concorda, mas o Danilo Santos está à frente aí nessa formação do time para o jogo contra a Noruega. Eu ia dizer que para mim seria uma surpresa se não fosse o Danilo Santos. Danilo Santos. Mas o Carlo Ancelotti já provocou muitas surpresas, ao menos na imprensa, nesses jogos de Copa do Mundo, mas acredito que é a substituição natural sim. Uma porque o Ancelotti, na lista de convocados dele, ele pegou jogadores com características muito semelhantes justamente para momentos como esse, né? O Yanaka falou, poderia ser o Fabinho. O Fabinho é o reserva imediato do Casemiro e o próprio Casemiro que reconvocou o Fabinho no ano passado, quando ele foi questionado na data FIFA lá na Ásia. Ele perguntava para o Casemiro quem seria o jogador mais parecido com você. Ele falou, o Fabinho. O Fabinho depois foi convocado. Foi convocado. Então acho que o Danilo Santos seria a alteração mais próxima do Paquetá, e eu pessoalmente acho que vive melhor momento, inclusive vivia melhor momento antes da Copa do Mundo do que o próprio Paquetá, ia fazendo gol no Botafogo, ia fazer gols na própria seleção brasileira. Então acho que para não mudar a característica do time, acho que o Danilo Santos é o mais adequado, e como o Yanaka falou, o Neymar eu não acho que seja uma opção, uma porque o Ancelotti considera que ele é um jogador mais de frente, outra porque o Neymar perderia poder de marcação, né? O Neymar não tem o mesmo poder de marcação que o Paquetá e muito menos o mesmo poder de marcação que o Danilo Santos. Bom, a seleção brasileira volta a treinar nessa quinta-feira. A CBF ainda não informou a programação, mas ao que tudo indica vai ser a mesma programação de sempre, com treino no final da manhã, até porque o jogo do próximo domingo, 16 horas aqui de Nova Jersey, 17 horas no Brasil, mesmo horário que foi da estreia. A seleção teve essa mesma programação em todo o período de véspera. Chegaram em algum momento treinar ao final da tarde, mas viram que não era uma boa opção, talvez pelo próprio calor e tudo mais. Então sim, a seleção deve treinar na manhã dessa quinta-feira. Rafinha, podemos falar um pouco do Rafinha também. O Rafinha tem expectativa de voltar a treinar com bola, como o Yanaka falou, essa semana, talvez já nessa quinta-feira. Ele está ainda se recuperando de lesão. Como o Yanaka falou também, retornar aos treinos com bola não significa estar apto a jogar. Vale lembrar que com o Neymar também levou uns dias, né? Demorou, se não me engano, uma semana para o Neymar voltar ali a pensar em ser relacionado, em trabalhar mais junto com o grupo. Na verdade, ele volta ao campo, começa a fazer alguns movimentos ali de mudança de direção, alguns piques, e aí aos poucos ele vai sendo introduzido ao restante do trabalho com o grupo e aí volta a ser relacionado. Acho muito difícil o Rafinha ser relacionado para esse jogo com a Noruega. Um jogador que a gente não falou como opção, mas também vieram falando um pouco, era o Martinelli, que entrou no segundo tempo, fez o gol da classificação diante do Japão, mas também não vejo o Martinelli entraria como jogador mais de marcação. Assim, o Martinelli entrou com outro objetivo ali, que era ser centralizado, jogar mais centralizado, que nem a posição dele, ele joga mais pelo lado esquerdo, como o Vinícius Júnior joga, mas acabou dando certo e indo bem. Eu acho que vale a gente destacar muito assim, um jogador que se fala pouco é o Bruno Guimarães. Para mim se não for talvez ali com o Vini Júnior dividindo e o Matheus Cunha dividindo esse protagonismo da seleção, o Matheus Cunha é um dos destaques do Brasil na Copa, é um jogador que sai valorizadíssimo aqui dos Estados Unidos, 4 assistências na Copa. O Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, 4 assistências na Copa do Mundo. Para mim é um jogador que está se destacando muito, e esse sim é um jogador que tem sido fundamental para a nossa seleção brasileira, né? Bom, a gente falou que o Brasil vai enfrentar a Noruega, mas enfrentar a Noruega é bom ou é ruim? Eu acho bom, é um jogo que muita gente vem falando daquele jogo de 98, né?
que o Brasil Que perdeu. provavelmente a maioria que está nos vendo nem era nascido na época. Que perdeu ali com um pênalti que o Júnior Baiano cometeu bobo ali. Tem uma curiosidade desse time da Noruega, né? 3 filhos de 3 jogadores que jogaram a Copa de 94 estão nesse time. O Thores Vedit, o Haaland e tem mais um que eu não lembro o nome agora, mas enfim, tem essa curiosidade, tem umas brincadeiras já. Se naquela época o Brasil não ganhava, com os 3 herdeiros que estão acostumados a jogar, não vai perder, se já perdeu 98. Enfim, eu acho que aí é futebol. Assim, eu acho que a Noruega tem um time ok, com um centroavante que faz muitos gols. Não vejo a Noruega, assim, se o Brasil conseguir neutralizar o Haaland, assim, tem um meia muito bom, que é o Odegaard, tem alguns jogadores, tem um extremo muito bom ali, que joga muito bem também, que é o Nusa, se eu não me engano, um muito bom jogador. Mas não vejo, eu vejo o Japão acima da Noruega. Concordo plenamente. Só que a Noruega tem um jogador que está fazendo gol de tudo que é jeito. Faz no Manchester City e começou a Copa fazendo gols. Vem fazendo gols, decidiu para a Noruega o último jogo. A gente tem visto algumas imagens que estão circulando, do Gabriel Magalhães marcando Haaland, brigas muito fortes, intensas dos dois se agarrando. Existe essa rivalidade dos dois da Premier League, Arsenal e Manchester City. Então acho que a gente tem jogadores que conhecem o Haaland, sabem que é um jogador difícil de se marcar, mas eu acho que é um jogo que a gente, se conseguir apresentar o futebol que a gente vem fazendo, conseguir jogar do jeito que a gente vem jogando, acho que o Brasil tem tudo para conseguir essa classificação para as quartas de final da Copa. Lembrando que vai ser um duelo contra uma seleção europeia, que o Brasil não vence em fase de mata-mata desde a Copa de 2002, mas a partir de agora, oitava de final de Copa do Mundo, não dá mais para ficar escolhendo, torcendo que venha esse ou aquele. Copa do Mundo, o Brasil vai ter que enfrentar europeu em algum momento e precisa vencer o europeu justamente. Não dá para escolher adversário se quer ser campeão do mundo, né? E justamente para dar aquela moral e acho que chega num momento bom, porque o Brasil... primeiro que ela veio crescendo na primeira fase e segundo que a vitória, como foi construída na segunda-feira, com o Brasil jogando melhor a maior parte do jogo, saindo atrás do marcador e tendo ali condições físicas, mas principalmente mentais de ir atrás e buscar uma virada, que também era algo que não acontecia há muito tempo. Desde 2002 também, contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa. Então acho que o momento para enfrentar a Noruega é esse. Exatamente. Eu vou falar aqui, eu estou na minha 5ª Copa do Mundo, tá? É a primeira Copa que eu vejo o Brasil crescendo durante a competição. 2010, a primeira, o Brasil já vinha embalado lá de trás, Copa América de 2007, Copa das Confederações, o time vinha muito forte com o Dunga e caiu, na verdade, de um tempo para o outro contra a Holanda, que acabou sendo eliminado ali. E que foi por questões muito específicas do jogo. Exatamente, em 2014 a seleção foi caindo durante a Copa, na verdade, contra o Chile já não fez um bom jogo, o Pinilha acerta aquela bola na trave que quase virada e a seleção estaria eliminada ali nas oitavas de final da Copa do Mundo. E aí a seleção vem caindo, enquanto a Colômbia faz um jogo, 2 gols ali de bola parada, gols dos zagueiros, um do Thiago Silva e um golaço de falta do Davi Luiz. Depois a Colômbia começa a pressionar, faz um gol e o Neymar tem aquele problema da contusão, a entrada do Zúñiga na coluna do Neymar, que ele acaba saindo, acabando a Copa para ele ali. E os times do Tite foram aquelas coisas que chegaram muito bem na Copa e começaram a cair durante a Copa. Então eu vejo uma coisa inversa nessa 5ª Copa do Mundo que eu estou cobrindo. A seleção vem crescendo, conseguiu um resultado fantástico assim contra o Japão, conseguiu uma virada numa Copa do Mundo, ainda mais da maneira que foi, Gol 50 nos acréscimos, o Brasil pressionando ali, o Vini Júnior fazendo aquela jogada que ele quase fez um dos golaços da Copa do Mundo. Então eu acho que o Brasil chega crescendo, isso é bom. Tá? Porque a gente tem visto uma França que está impressionando muito, né? Acho que a seleção que mais impressionou nessa Copa do Mundo para mim é a França, que parece que não é que ganha o jogo quando quer, mas quando ela acelera o jogo e o Olise, o Mbappé, o Dembélé, todo mundo começa a jogar, a rodar ali, a França funciona e ganha de quanto quer, né? Quanto a isso, eu vou ter a audácia de discordar do Carlo Ancelotti, que falou numa entrevista coletiva esses dias que não via nenhuma seleção muito acima nenhuma tá,
mas a França, para mim, nesse momento é uma seleção a ser batida. Acho que a França está jogando um futebol acima, não muito acima, mas está jogando um futebol mais bonito que todas as favoritas. A gente se falava muito da Alemanha, mas a Alemanha, no momento que pegou aí um adversário mais fechadinho, A própria Espanha também classificou meio aos trancos e barrancos ali, mas então, enfim. A Argentina tem vencido, mas enfim, adversários de qualidade duvidosa, assim. Exatamente. Com todo o respeito à Argentina, ao Messi, as marcas que ele quebrou, o jogo com a Jordânia, o goleiro da Jordânia, assim, acho que quis aumentar a marca do Messi, assim, porque armar a barreira do jeito que ele armou, enfim, não vou ficar discutindo aqui o mérito disso, parecia daquilo, que estava mais disposto a assistir o Messi. Estava disposto a ver um gol do Messi dentro do campo, assim, porque vamos ver, a Argentina vai pegar um adversário que parece ser um pouco melhor ali do que enfrentou até agora na chave, mas o caminho da Argentina é muito facilitado ali pelos cruzamentos, pelas derrotas, as seleções grandes que foram caindo no meio do caminho. Vamos ver, vamos torcer para a Argentina, para mim, ser eliminada, tá? Para mim, eu quero que a Argentina caia logo. Se não for eliminada, a chance será, Deus queira, do Brasil na semifinal. Então, o Brasil dá conta desse recado aí. Mas antes precisa passar de Noruega e de Inglaterra ou México. Eu vou só lembrar uma coisa para vocês. Eu fiz muito Brasil e Argentina, tá? Mas eu não lembro de ter visto o Brasil perder para a Argentina. Eu não fiz a Copa América de 21. Eu fiz essa. Eu não fiz essa goleada aí que o Brasil tomou recentemente. Eu fiz um jogo que pouca gente vai lembrar da seleção que jogou, mas 3-0 na final da Copa América de 2007. Os argentinos todos, vitória nossa, era Messi, Tevez, Riquelme, Mascherano, Verón, Zanetti. O time dos caras tinha um timaço e a gente chegou desacreditado. 3-0, fora o baile. Depois teve 4-1. O goleiro era o Doni desse time. Tinha Josué, Mineiro, Wagner Love, enfim. O time do Brasil estava ali numa transição ali. Ronaldinho e Kaká não foram para essa Copa América. Júlio Batista fez gol nesse jogo. Técnico era o Dunga. Técnico era o Dunga. E o Dunga deu outras sapatadas na Argentina também. 4-1 Copa das Confederações. 4-1 Monumental de Nunes. 4-1 com o Luiz Fabiano deitando e rolando. Então, esses jogos eu tava. Então, ó, se for Brasil e Argentina, se tudo correr bem, eu sou pé quente, hein? Então tá. Você sabe Copa do Mundo é aqui no Lance.